E aí galera, a Zamba chegando aí de novo, mais um vídeo desses de filosofia, dessas da história da filosofia em alguns pingos. A gente já está adiantado, a gente está caminhando, já entramos na modernidade. O vídeo passado foi sobre a Idade Média, foi sobre a dúvida, Santo Agostinho, São Tomás, e agora a gente vai entrar um pouco mais em pessoas que têm uma mente parecida com a nossa. É mais fácil de entender essa galera, porque eles não têm uma mente tão diferente. As coisas que eles acreditam, a forma como eles acreditam e o jeito de explicar está mais próximo do nosso do que, por exemplo, alguns gregos clássicos ou alguns filósofos medievais. Mas antes, aquele recado que eu sempre dou, se tu puder curtir o vídeo, bem legal. Se tu tiver algum comentário a fazer, fica à vontade. Seguindo, olha só, nos últimos tempos a ciência tem sido atacada. A gente tem visto um ataque à ciência, a gente tem presenciado um ataque à ciência recentemente. E esses ataques basicamente dizem que a ciência uma hora diz uma coisa, outra hora a ciência diz outra coisa e logo em seguida diz outra. E o fato da ciência estar sempre se reinventando, o fato da ciência estar sempre se dizendo e desdizendo, serviu como uma válvula para a ciência ser atacada. Mas o engraçado disso é que a dúvida é a base da ciência. A certeza absoluta está do lado da fé. Quem se coloca a fazer ciência ou quem se coloca a usar a razão como instrumento está sempre duvidando. É próprio da razão questionar. Enfim, crianças, quando começam a pensar e usar a razão, ficam toda hora perguntando por quê, por quê, por quê. É até uma caricatura, mas é a verdade. A razão parece voltada a sempre questionar. Tanto é assim que o filósofo que a gente vai falar hoje usa a dúvida como um método. Ele está na base da ciência, ele está lá nos fundamentos do pensamento científico e ele vai usar a dúvida como um método para chegar a algum tipo de verdade científica. Ele é o René Descartes e ele viveu no século XVII. Então, ele já viveu num tempo onde se respirava algum ar científico, onde essas camadas ilustradas, onde essas camadas ricas e abastadas já estudavam, já buscavam compreender a existência através da ciência. Ele veio depois de uns caras tipo Galileu, tipo Bacon, Francis Bacon. Então ele veio depois de uns caras que já investigavam o universo com metodologias científicas. Mas se hoje tem gente que duvida da ciência, mas se hoje tem gente que coloca a ciência em questão por causa das várias possibilidades que ela levanta, naquele tempo, gente para duvidar da ciência era o que não faltava. Desde pessoas, a Idade Média não estava tão afastada assim no século XVII, claro que já tinha passado alguns séculos, mas para o ar dos tempos ainda não tinha solidificado a ideia do pensamento racional como a via única para se alcançar uma verdade sobre o mundo. Na verdade, ali naquele momento, ali nesse 1700, tem muita gente ainda que vai sustentar a ideia da fé como caminho para a verdade. Mas fora essas pessoas que vão estar usando a fé como caminho para a verdade, a gente vai ter, além disso, alguns céticos. Os céticos vão ser os caras que vão dizer que não há como encontrar uma verdade através da razão. Vão ser sempre esses caras que vão dizer que a razão pode nos levar para tantos caminhos diferentes. Algo que se diz hoje em dia, inclusive, né? De que racionalmente, com argumentos, eu poderia provar todas as coisas. Então, como eu posso provar quase tudo com argumentos, vão ser caras que vão dizer que não tem como encontrar uma verdade última ou uma verdade com argumentos. Pensando nessa gente toda, pensando nos religiosos que vão acreditar numa verdade dada pela fé, pensando nos céticos que vão duvidar da verdade da razão e talvez duvidar de qualquer tipo de verdade, o Descartes é o cara que vai pensar como que eu poderia encontrar com a minha razão uma certeza inabalável, uma certeza que fosse a base de todo o castelo do conhecimento. Se eu quiser erguer um castelo de conhecimento, qual será que seria uma verdade fundante, uma verdade basal para sustentar todo ele e que nenhum cético pudesse duvidar? E o que vem na mente desse cara é: eu vou ser o maior cético de todos. Eu vou duvidar completamente, o Descartes pensa. Eu vou usar o jogo deles, eu vou jogar o jogo deles. Eu vou duvidar de absolutamente tudo que eu puder.
E se alguma coisa sobreviver a essa dúvida metódica, a essa dúvida radical, a dúvida hiperbólica, então necessariamente a certeza que sobreviver à dúvida vai ser a minha certeza inabalável. E aí ele começa. E aí ele começa investigando o castelo de conhecimento que ele já tem, que são todas as verdades que tu tem aí na tua cabeça e que ele tinha então na cabeça dele, mas eu acho que ele talvez tivesse mais verdades porque ele era um cara bem estudioso e não me leva a mal, mas nenhum de nós é tão estudioso como um Descartes era. O Descartes pensa o seguinte: se eu for atacar todo o meu castelo de conhecimento, se eu for desmanchando tijolo por tijolo, ideia por ideia, devo demorar a vida inteira. Eu já não estou lá tão novinho, pensa ele. Eu, se começar a derrubar cada tijolo, quando eu acabar de destruir o meu castelo de conhecimento com a dúvida, eu vou estar velho e não vou mais ter força para sustentar e para erguer a minha certeza inabalável. Então, assim como um edifício, o que eu preciso fazer é solapar, derrubar, destruir os alicerces. E aí que ele pensa: todo castelo de conhecimento, tudo o que eu acredito, todas as coisas que eu acredito, me vêm de dois lugares, de dois caminhos. Os alicerces são dois de todo o castelo do conhecimento: os sentidos e a razão. Porque eu sei que tem um passarinho cantando ali fora, porque eu sei que o meu gato está arranhando a porta aqui pedindo para entrar dentro da sala, porque eu sei que tem 3 canetas aqui em cima da minha mesa, pelos meus sentidos. Eu vejo, eu ouço essas coisas e através dos meus sentidos eu tenho várias certezas, várias ideias na minha mente, que são dessas simples ou um pouco mais complexas. Mas fora isso, eu também sei que um quadrado tem 4 lados. E eu também sei que 3 mais 2 é igual a 5. E não porque eu estou vendo um quadrado ou porque eu necessariamente tenho que ver um quadrado para saber que ele tem 4 lados, mas porque eu sei que a definição do quadrado me diz que é uma forma de 4 lados. Então eu sei racionalmente que um quadrado tem 4 lados. Eu poderia argumentar que é porque eu aprendi que um quadrado tem 4 lados. Ok, mas talvez a minha razão fosse capaz de, sem recorrer a nenhum objeto, imaginar uma forma de 4 lados e nomear ela como quadrado. Então, a partir daí eu sei que um quadrado tem 4 lados. Da mesma maneira, eu não preciso pegar 2 canetas aqui e mais 3 canetas aqui e somar para ver que tem 5. Com a minha razão eu consigo fazer essa soma. A minha razão me permite fazer soma simples. Se fosse um pouco mais complexa eu já ia ter problemas. Mas por ser um ser racional, eu consigo saber que 3 mais 2 é igual a 5. E Descartes acredita que aí está o alicerce, a base de todo o castelo de conhecimento. As nossas ideias ou nos vêm pelos sentidos ou nos vêm pela razão. Não tem outro lugar da onde eu possa ter alguma ideia, alguma certeza. São esses 2 lugares que constroem o nosso castelo do conhecimento. Agora, então, a gente tem que tentar destruir o castelo. E destruir o castelo destruindo esses alicerces. Descartes começa a pensar, então, como é que seria possível eu duvidar dos sentidos e duvidar da razão? Porque, para ele, me parece evidente que eu acredito nas coisas que eu vejo. Eu acredito que tem uma caneta azul aqui e que o gato segue miando, embora o meu bom microfone talvez não te permita ouvir. Mas eu sei, eu percebo essas coisas com os meus sentidos. Como seria possível duvidar disso? E também como seria possível duvidar que 3 mais 2 é igual a 5? Toda vez que eu somo 3 e 2 dá igual a 5. Se eu pegar e somar 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, se eu pegar e juntar 3 coisas, depois mais 2 coisas, sempre que eu somo dá um maldito 5. Como seria possível eu duvidar disso? E aí Descartes usa 2 argumentos. Ele pensa, bom, primeiro se eu tentar duvidar dos sentidos. Não é tão difícil, pensa Descartes. Porque, isso é o que ele dizendo lá na hora, tá? Das meditações. Agora, diz ele, eu estou aqui sentado na frente dessa lareira e parece que esse fogo me esquenta e tem essa vela e eu sinto esse papel nas minhas mãos. E como é que eu poderia duvidar disso? E aí ele se dá conta, mas não tem algumas vezes que eu julgo que eu estou em algum lugar caminhando, mas na verdade eu estou deitado na minha cama dormindo e eu estou sonhando? Claro, pensa Descartes. Os sentidos que agora parecem perfeitos, os sentidos que enquanto eu estou acordado parecem fonte segura de conhecimento,
pensando bem, eu me engano quanto aos sentidos que eu estou sonhando. Às vezes eu estou lá e acho que estou voando, e na verdade eu estou deitado na minha cama, mas os meus sentidos naquela hora me passam a sensação do voo. Descartes pensa, encontrei, porque se eu posso duvidar dos sentidos e se eu quero ser o maior cético de todos, não é conveniente duvidar de quem nos engana uma vez. Então, se os sentidos me enganam enquanto eu sonho, pode ser que os sentidos me enganem todo o tempo. Mas agora, a razão. Como é que eu poderia sustentar a razão? Como é que eu poderia sustentar que a razão também pode ser equivocada? E aí que Descartes vem com um dos argumentos que eu considero o mais falcatrua da história da filosofia. Com todo respeito a Descartes, que é um cara muito mais inteligente que eu. Mas eu, particularmente, sempre achei um pouco falcatrua. Que é o argumento do gênio maligno. Descartes diz, bom, toda vez que eu somo 3 e 2 dá igual a 5, não tem jeito, toda vez que eu paro a pensar nisso, eu chego no 5. Mas vamos pensar, diz Descartes, que tem um gênio maligno que me engana todo o tempo. Em vez de um Deus sumamente bom, sumamente perfeito, Descartes acreditava em Deus, ele pensa, em vez desse Deus totalmente bom, existe um gênio maligno que se empenha em me fazer eu me enganar todo o tempo, que está empenhado em toda vez que eu somo 3 e 2 eu chego 5, mas a resposta para 3 mais 2 não seria 5, seria outra, e esse gênio, sendo um gênio maligno, capaz de tudo, não tem nada para fazer, a não ser ficar botando essas caraminholas na minha cabeça. Então vamos dizer que existe esse gênio maligno e ele me engana. Então, diz Descartes, eu também não posso confiar na razão. O argumento não é muito bom, mas quem sabe se uma hora tu lê no texto, tu vai dizer, não, o argumento era bom e o Roberto é que não foi muito inteligente. Também pode ser. Seja como for, o nosso negócio aqui não é duvidar de Descartes, nem tentar questionar. O nosso negócio aqui é tentar entender o que esse cara fala. E ele diz, bom, o argumento do sonho destruiu com os sentidos, o meu excelente argumento do gênio maligno destruiu com a razão, e agora o meu castelo do conhecimento veio abaixo e eu não tenho mais como acreditar em nada, ou em quase nada. Porque o que o Descartes diz é, bom, pensando que eu posso me enganar todo o tempo quanto aos sentidos, e eu vou lá e eu julgo que tem uma caneta azul na minha mesa, mas não tem, porque na verdade eu estou sonhando, e eu julgo que tem um 2, que eu estou somando 2 mais 3 e dá 5, mas na verdade não dá 5, porque a gente está me enganando, e essas coisas, eu julgo todo o tempo, e aí eu estou duvidando, será que o sonho, será que o gênio? E todo Descartes diz, bom, enquanto eu penso, enquanto eu julgo, enquanto eu duvido, enquanto eu cogito, eu existo. Não importa que exista um gênio maligno que me engane, não importa nada disso. Enquanto eu duvido, enquanto eu julgo, enquanto eu cogito alguma coisa, penso, logo existo. Uma certeza inabalável, a certeza inabalável do Descartes, a base de todo o castelo do conhecimento, passa a ser uma das frases mais importantes ou talvez mais conhecidas da história da filosofia, que é o penso, logo existo. Descartes depois vai erguer todo o castelo do conhecimento. Ele vai usar Deus como base para fazer tudo isso de novo, vai falar sobre um Deus bom, um Deus perfeito, que tem que existir, e eu não vou me estender mais ainda nesse argumento, porque eu quero trazer ao menos 2 consequências desse argumento do Descartes, que, como eu falei, está na base da filosofia moderna, está na base do conhecimento de todos nós. A primeira parte é uma divisão entre o eu físico e o eu pensante, porque o eu físico pode se enganar, o eu físico pode estar todo o tempo equivocado, mas esse eu pensante, esse eu que pensa e portanto existe, é o fundamento, isso que seria essa alma, é o fundamento de toda a filosofia moderna. Não a alma enquanto espírito, não a alma enquanto religião, mas a alma pensante, o pensamento, é mais importante do que o eu físico na modernidade. Mas fora isso, Descartes tem um ponto muito importante. A ideia de que a verdade está no sujeito. Tudo isso que ele descobriu, o castelo, a base, a certeza inabalável, tudo ele descobriu sozinho em meditações metafísicas, como é o título. Tudo que ele fez é, sentado na frente da lareira, chegar a conclusões que ele considera brilhantes. O eu pensante é o fundamento da verdade. A verdade, para Descartes, está completamente no sujeito. A gente não precisa mais da tradição nos dizendo o que é a verdade. A gente pode, cada um de nós, num processo de introspecção, de conhecimento de si mesmo,
chegar às verdades da razão. Descartes acredita que assim ele conseguiu bater nos céticos, que assim ele conseguiu superar as dúvidas e estabelecer uma verdade única e racional, para depois poder erguer o castelo do conhecimento. Outros caras vão vir debater com ele, e um dos caras que vai bater de frente com isso é um louco chamado David Hume, que dá muito pano para manga e é muito bom. E é o tema do nosso próximo encontro aí. Galera, como sempre, se gostou, curte aí. Se achou bem alguma coisa interessante, comenta e a gente vai discutindo até lá. Valeu, abraço da Zamba.